Fala meu time, tudo bem com vocês? Tranquilo? Legal. Galera, vamos lá então. Hoje a gente dá início aqui na nossa parte de eletrostática, que é a nossa física 2. A gente demorou um pouquinho para dar início nela, né? Mas tranquilo, de boa. Agora a gente começa um pouco mais rapidão, porque a eletrostática ela é mais de boa. Para mim é uma das partes mais da hora que tem aí. Vamos lá, galera. Eletrostática, né? Elétrica, estática, qual que é o lance? A gente vai focar aqui no equilíbrio de cargas, beleza? A gente vai buscar entender qual o comportamento da carga elétrica, o que é essa carga elétrica e principalmente os constituintes, tudo bem? O lance do sinal ser positivo, negativo, a quantidade de carga, é tudo isso. E a gente visa aqui na eletrostática o equilíbrio eletrostático, entender a interação das cargas, beleza? Esse é o nosso objetivo no nosso curso de eletrostática, tá? Depois entra uma outra visão que é a eletrodinâmica e aí a gente tem a movimentação de cargas e tudo mais. Demorou? Então vamos nós. Galera, primeiro de tudo, vamos entender o que seria o átomo e o que constitui esse cara. Primeiro de tudo, deixa eu adiantar já, né? Eu vou passar uma visão um pouco mais básica, porque de fato é somente o que a gente precisa saber para a eletrostática. A gente já sabe, a gente já tem conhecimento que o átomo ele vai muito além do que está aqui. Mas, para a eletrostática, o que a gente precisa entender é essa parte. A gente precisa entender os elétrons da eletrosfera e o núcleo constituído por próton e nêutron, beleza? Então, basicamente, o que você precisa entender? Eu falei de elétron, você tem que manjar que é a carga negativa. A gente associa o sinal negativo para a propriedade do elétron, beleza? Quando eu falo dos prótons, a gente associa que ele seria a carga positiva, beleza? Por propriedade, carga positiva. E a gente fala do nêutron, que ele tem uma carga nula, beleza? Nós não associamos nem o positivo nem o negativo. Então, aqui para a eletrostática, basicamente isso que te interessa. A parte dos elétrons, prótons e nêutrons. Isso é o suficiente para a gente partir nesse estudo, beleza, galera? Tranquilo? Só aprofundando um pouco aqui, dando um grau, o que acontece? Alguns vestibulares, eles vêm cobrando uma visão um pouco mais moderna da eletrostática. Não do átomo em si, não do modelo atômico, mas eu digo dos constituintes do átomo. O que eu quero dizer, meu querido? Se eu pego lá do Paraná, a UEL curte muito isso, até a Unicamp já colocou em provas, acho que na Unicamp 2015 tem uma questão sobre, ele fala das tal da partículas subatômicas. O que seria isso, meu querido? São partículas ainda menores que formam, que constituem o próton e o nêutron. Você entende isso? Porque a gente estudava somente o próton. Mas quem forma o próton? Quem forma o nêutron? São partículas ainda menores. Por isso de partículas subatômicas. Beleza ou não, galera? E o que eu posso dizer para você, o próton. Quem que constitui esse cara? A gente usa os quarks up e quarks down. São as duas principais partículas subatômicas, tudo bem? Só uma curiosidade, quarks ups e quarks downs não são nomes. A ciência chama de sabores, tudo bem? É uma forma mais técnica, são sabores elétricos que eles colocam. Então eu tenho como partícula ainda menor, subatômica, os quark up e os quarks down. Vou te dar um exemplo, Quem forma um próton? Quem constitui um próton? Eu preciso de duas partículas up e uma partícula down para formar o meu próton, tudo bem? Quem forma um nêutron, por exemplo? Eu preciso de 2 down e 1 up. Está entendendo o que eu quero dizer? São partículas ainda menores que constituem, que formam tanto os prótons quanto os nêutrons. Beleza, galera? Tranquilo? É claro que o vestibular não aprofunda tanto isso, mas eu quero que você já comece a captar, quando você ouvir quark down e quark up, você saiba o que ele quer dizer. Beleza? É claro que assim, é difícil você achar a questão que te cobra assim, qual a formação do próton? É 2 up e 1 down. Não, mas saber a noção tem que ter sim. Mas vai ter uma hora, um momento do curso de elétrica que eu consigo focar um pouco mais. Mas já é legal, já vim trazendo o conceito, beleza? Pode estar surgindo uma dúvida no seu coração. Falar, Dan, quem forma o elétron? Porque você falou que o próton e o nêutron estão aqui.
Mas quem forma o elétron? Boa pergunta, meu fera. Não sabemos. Ainda não conseguimos definir quem forma a partícula, a carga negativa do elétron, beleza? Sussa. Então tá, agora sim eu dou início de fato ao nosso curso aí de eletrostática, já sabendo que você entende com quem a gente vai trabalhar. A gente basicamente trabalha então elétron, prótons e nêutrons. Demorou? Vamos nós então. Galera, primeiro de tudo, eu quero que você entenda o que é uma carga elétrica. Eu vou fazer uma associação aqui. Eu não falo assim pra você, meu filho, você que tá aí, você tem a sua massa, não tem? Você não tem a sua massa? Não é uma propriedade sua? Você não é massa, mas você tem uma massa, não é isso? Legal. É a mesma coisa. Carga elétrica é uma propriedade dos elétrons e dos prótons. Quando eu falo de um próton, de um elétron, tudo bem? Eles possuem uma certa carga elétrica, é uma propriedade. Então eu vou definir aqui para você que carga elétrica, ela é nada mais é que uma propriedade de quem? Propriedade de elétrons e de prótons. Tudo bem? Beleza? Você entende o que eu quero dizer, né, meu querido? São características, tá? Eu não estou dizendo que o elétron é uma carga elétrica. A carga elétrica é uma característica, é uma propriedade do elétron, assim como a massa é uma propriedade sua. Tudo bem? Então a gente diz basicamente que carga elétrica é uma propriedade de elétrons e de prótons. Beleza, meu querido? Tranquilaço? De boa. Aí, o que acontece? Tinha um certo momento que ficou com um pouco de problema para quantificar isso. Quantificar essa carga elétrica, entender, dar número para ele. E aí surge o nosso querido Millikan, que ele fez um teste da gota, tá? Gota de óleo, e ele conseguiu colocar aqui pra gente o que seria a nossa carga elementar. Basicamente assim, ele conseguiu entender dentro de um elétron qual a carga desse cara. Qual que é a carga elementar do elétron e do próton? Você entende isso? É a menor carga possível. É aquela carga base, constituinte. Tudo bem ou não, meu querido? Tá de boa isso pra você? Millikan então falou que a carga elementar de um próton e de um elétron é basicamente 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, beleza ou não? Coulomb. Isso então, para Millikan, é a nossa carga elementar, beleza? Basicamente isso que constitui um elétron. Um elétron tem essa carga elementar. Um próton é essa carga elementar. Tudo bem, galera? De boa? Só marca aí, então no seu caderno que essa unidadezinha de medida é o nosso Coulomb, beleza? Coulomb, fera, foi uma homenagem aí, né? Ao cara que estudou toda a eletrostática, inclusive o assunto das próximas aulas é a lei de Coulomb, né? Que é a força elétrica. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Então, putz, marca aí na sua vida que isso aqui vai ser bastante importante, é a nossa carga elementar, beleza? É o que constitui o nosso carinha aí. Show de bola, time? De boas? Ah, Dan, e se, por exemplo, eu tenho 2 elétrons? Tudo bem, eu tenho 2 vezes essa carga elementar, beleza? É a menor carga possível constituinte, um elétron e um próton. E galera, qual que é a ideia agora? Eu quero que você venha comigo. Como que eu posso calcular essa quantidade de carga elétrica? Como que eu sei o quanto de carga eu tenho ali dentro? Porque beleza, essa aqui é a minha carga elementar, né? Um elétron tem essa carga. Mas e quando eu tenho vários elétrons, vários prótons, como que eu posso chegar na quantificação desse cara? Surge para você o famoso Quinet, que é quantidade de carga, números de partículas, vezes carga elementar. Tudo bem ou não, galera? Então surge para você o Quinet. Dá uma atenção aqui, galera. Olha o que eu vou escrever aqui agora, ó. Por favor. Olha na frente, ó, mais e menos. Aí você fala, peraí, Danilo, como assim? Tá aqui, quantidade de carga mais ou menos N vezes Z. Sabe o que eu quero dizer? Esse N é o número de cargas em excesso. Se eu tenho muito mais prótons, eu vou associar o sinal positivo, até porque prótons positivo. Agora, se eu tenho um excesso de elétrons, eu associo o sinal negativo. Tudo bem? E lógico, sempre multiplicando pela carga elementar, porque um elétron possui aquela carga elementar
determinada por Millikan. Então, quer ver, ó? Calma que vai ficar mais suave. Sabendo agora dessa carga, imagina um exemplo comigo, ó. Deixa eu só colocar para você aqui, para você vir comigo, ó. Beleza. O que está acontecendo aqui? Esse N eu vou colocar como número de cargas em excesso, beleza? Número de cargas em excesso. Beleza ou não? Depois você até falo para vocês aqui na apostila página, tá? Tem ali também. Bom, beleza. Número de cargas em excesso. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um excesso de 10 elétrons. Então, eu vou colocar 10 vezes Z, até porque E é a carga elementar de um elétron e de um próton também, tudo bem? Então, basicamente, para eu determinar a quantidade de carga, ou quanto de carga elétrica um cara tem, eu pego a carga de 1 e multiplico pelo que eu tenho. O sinal de mais e menos faz associação a ele ter maior parte negativa, seria um excesso de elétron, ou maior parte positiva, um excesso de prótons, tudo bem? Beleza? Esse mais e menos é isso que eu estou representando. Sussa. Galera, agora vem cá, deixa eu fazer uma análise para você. O que eu dizer que um corpo está eletricamente neutro? Eu quero dizer o seguinte, que ele não tem um excesso nem positivo e nem negativo. Ele não tem nem mais prótons e nem mais elétrons. Quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso que é um corpo neutro, beleza? Anota isso. Eu tenho, por exemplo, 10 elétrons para 10 prótons, uma parte anula a outra, eu tenho um corpo neutro. Agora vem cá, se eu falo que eu tenho um corpo eletricamente positivo, quer dizer que ele tem um excesso de cargas positivas, de próton. Mas olha essa interpretação, marca isso no seu caderno, pelo amor de Deus. Quando eu falo que um cara é positivo, não quer dizer que ele ganhou prótons. Ninguém tem essa parte, nenhuma carga vai ganhar prótons. O que aconteceu? Possivelmente ele perdeu elétrons. Perdendo a parte negativa, ele fica positivo. Ele fica com excesso de prótons. Nós não alteramos o número de prótons. O que muda é o número de elétrons. Por exemplo, um corpo eletricamente negativo quer dizer que ele recebeu elétrons, então ele está mais negativo. Não quer dizer que ele perdeu prótons, beleza? Você entende? Mantém esse próton fixo aí e fica brincando com a parte negativa, beleza? Se ele está eletricamente negativo, ele ganhou carga negativa, ganhou elétrons. Se ele está eletricamente positivo, ele perdeu negativo, perdeu elétrons, por isso do excesso de prótons. Beleza, time? Tem muito exercício que fica brincando com você. Esse lance da quantidade de carga positiva ou carga negativa, beleza? Esse próton, você segura ele aí, ele é fixo. Quem oscila é a carga de elétrons, beleza? Então, só te exemplificando, quando eu falo esse lance do mais ou do menos, eu estou associando para o senhor o excesso de prótons ou de elétrons, tudo bem? Lembra disso, tá? E claro, né? Se eu não tiver um excesso de cargas, ele está um corpo eletricamente neutro, tá? E eu sempre levo como referência a minha carga elementar, que é dada para o senhor, determinada por Millikan, uma constante de 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem, time? Tranquilo? Antes de eu prosseguir aqui, eu quero resolver um exemplinho para que eu possa trocar um papo com vocês e a gente fechar um pouco. Na apostila dos senhores, na página... Só um segundo, já vou pegar. Na página 663, o exercício 3. Ó, eu vou colocar, eu espero muito que esteja pegando aqui na câmera esse canto, tá? Então pega aí, ó. Página 663, o exercício number 3, tá? Eu vou resolver ele e comentar com vocês algumas coisas aqui. Chega aí, meu time, vamos nós. Ele falou o seguinte, ó. O que ele fala pra você? Um corpo originalmente neutro, o que ele quer dizer? A princípio, ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, tudo bem? Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, ok? Ao ganhar 2 10 a 5 elétrons, assumirá qual carga?
e ele dá a tal da carga elementar de Millikan ali para você. Galera, vem cá. Ele quer saber a carga, ele quer saber a quantidade de carga elétrica. Falou na quantidade de carga, que essa formulinha. Vem cá comigo, ó. Então a gente tem quantidade de carga mais ou menos o número em excesso vezes a elementar. Aqui que eu quero discutir com você, meu querido. A quantidade de carga, quem vai estar em excesso ali? Ele era originalmente nêutron, a mesma quantidade, mesma quantidade de carga positiva e negativa. E ele recebe um excesso, ele ganha carga negativa. Então, por isso que eu vou associar para esse cara um negativo, fazendo referência à parte negativa que ele recebe, beleza? Aos elétrons que ele recebe. E ele recebe quantas cargas a mais em excesso? Ele recebe, vamos ver, 2 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta. Beleza ou não? Tá aqui, ó. Multiplicado pela carga elementar constante, 1,6, 10 a menos 19. Beleza ou não, galera? Ó, só um detalhe. Sabendo disso, a gente já anularia qualquer alternativa que seja positiva, né? Porque a gente já sabe que o resultado vai ser negativo. Até porque ele está com um excesso de cargas elétricas negativas. Então a gente já sabe que não é A, não é C, não é A nem é C. Então o que basta a gente fazer aqui, meu querido? Multiplica a parte numérica, 2 vezes 1,6, que vai dar 3,2. E lógico, né? Ó, 2 vezes 2,6, 3,2. Menos com mais, menos. Como é uma multiplicação, a gente vai ter que somar os expoentes. Então, mais com menos 19, ainda sobra menos 14, tudo bem? Menos 14. E você já viu que tem essa alternativa aí, né, meu fera? Aonde que tem essa alternativa aí? Vamos ver aqui. Só para eu te falar certinho. 663, cadê? Aqui, ó. É a alternativa D, tudo bem? Alternativa D. Lembrando que quantidade de carga é em Coulomb, tudo bem? Então tá aqui, meu querido, ó. Determinado para você aí a nossa quantidade de carga. Você manjou ou não aquilo que eu queria te dizer, fera? Sim, a quantidade de carga. Então, você percebeu que eu multipliquei o número de cargas em excesso pela carga elementar, beleza? Tem que ficar muito esperto essa parte de excesso, exatamente para você associar a parte positiva ou negativa no Quiné, tá? Para você entender isso aqui, ó, no porquê do menos. Se eu tenho um excesso de elétrons, eu tenho um excesso de cargas negativas. Um excesso de prótons, eu tenho um excesso de cargas positivas. Beleza, crianças? Tranquilo? Então, a início a gente começa desse jeito. Eu quero que fique bem claro, então, que é o seguinte. Carga elétrica é simplesmente uma propriedade de elétrons e de prótons. Tudo bem? Um elétron e um próton tem uma carga elementar, uma carga base, que a gente já conhece, determinada por Millikan, de 1,6 10 a menos 19 Coulomb. Se eu quiser quantificar, a hora que eu tenho um excesso de prótons, um excesso de elétrons, eu consigo descobrir o quanto de carga tem ali dentro. É só eu pegar o excesso de cargas, podendo ser prótons ou elétrons, diferenciando pelo sinal, e eu multiplico pela carga elementar de cada um deles. Beleza? Só te refrescando lá aquela ideia, corpo nêutron tem a mesma quantidade de positivo e negativo, um corpo eletricamente positivo, ele tem um excesso de cargas positivas, e um corpo eletricamente negativo, um excesso de cargas negativas. Beleza, meu querido? Tá sussa pra você? Daqui pra frente eu quero conversar um outro assunto. Eu vou falar sobre os processos de eletrização, uma puta parada importante, né? Tem que estar entendendo, tem que vir comigo nessa parte, na parte de processos de eletrização. No vídeo, inclusive, eu vou resolver alguns exercícios, depois tem a nossa live também. Mas deixa eu já adiantar aqui pra gente. Primeiro de tudo, meus queridos, eu quero que você tenha em mente o que são materiais bons condutores ou maus condutores, tá? Isolantes, no caso. Quando eu falo que um cara é um bom condutor, eu basicamente digo pra você
que eu consigo ter ali o fluxo de elétrons. Um material bom condutor, ele tem excesso de elétron na sua camada livre, tudo bem? Então eu tenho um excesso de elétrons, o que permite esse fluxo. Por isso que ele é um bom condutor de eletricidade. Por exemplo, os metais, tudo bem? Na sua camada eletrônica, ele tem um excesso de elétrons livres, tudo bem? Diferente de bons isolantes. Bons isolantes, tipo a borracha, por exemplo, ela já não tem esse excesso de elétrons. Tudo bem, galera? Tranquilo, de boa isso. Eu preciso que você entenda, então, que eu vou trabalhar com bons condutores e bons isolantes, beleza? Caras que permitem o fluxo e caras que não permitem. Galera, só um detalhezinho aqui, ó. Quando eu falo de íons, talvez você esteja pensando, né? O que seria um íon? Um íon é um cara que tem vamos dizer assim, um desequilíbrio de cargas positivas e negativas, tudo bem? É isso, basicamente. Quando eu falo de um íon, é um cara que tem um excesso de positivo, um excesso de negativo, tá? Ele tem esse desequilíbrio de cargas. Tudo bem, meus feras? Tranquilo? Beleza, então. O primeiro processo que a gente vai estudar é o processo de eletrização por atrito, tá? O que vai acontecer? Nós vamos atritar os materiais, por isso do nome, atrito, eu preciso do contato, e após aquele contato, eu preciso que você entenda o que vai acontecer. 99% dos exercícios, eles meio que pedem para você assim, não adivinhar, mas prever o que vai acontecer depois do atrito entre dois materiais diferentes. Tudo bem? O que geralmente acontece, né? Quando a gente tem uma eletrização por atrito, a gente tem uma oposição de cargas, tá? Eu fico com uma carga positiva, carga negativa de um material, e é isso que a gente vai estudar. Próxima aula, processo de eletrização. E eu quero que você fique com um exemplo na cabeça. Manja quando você está andando e às vezes a camisa dá aquela grudada em você, assim, parece que colou em você? Aquilo tem a ver com o processo de atrito, tá? Ao caminhar, a camisa atrita com você, material diferentes, tem esse desequilíbrio de cargas e isso acaba acontecendo, tudo bem? Então, beleza, eu dei início aqui então à nossa eletrostática, a parte teórica, por exemplo, e a parte de cálculo também. E eu volto depois em processos de eletrização, falando de atrito, a parte de indução, tudo isso, beleza? Mas fica na cabeça, atrito é bastante importante. Lembra, atrito sempre a gente vai trabalhar com esse lance das cargas opostas, beleza, meu time? Tranquilo? Então, fechou. Qualquer dúvida, tamo junto. E eu volto depois na outra frente nossa, beleza? Abraço!